Quem diria que o Jax demonstraria sentimentos e também o passado da Agatha foi bastante sombrio, e sem falar das inúmeras referências e detalhes que com certeza você deixou passar no quinto episódio de Cerco Digital. E eu vou falar adiantado que esse até agora é o melhor episódio e não é exagero. Se ficou curioso, vamos ver o que teve e os detalhes e também os mistérios desse episódio, porque tem muita coisa a se falar. O episódio começa com Caim e os demais retornando da missão passada, e pelo visto foi uma missão bastante molhada, já que eles estavam encharcados. E o King chama a Agatha para pisar em ovos, mas tem um momento onde aparece um personagem escondido e some quando a Pomni percebe a sua presença. Mas vamos deixar isso para falar depois, ou talvez deixar um vídeo próprio sobre isso. Já o Caim está muito pensativo sobre as missões dele, e a Zubul zomba dele falando que a missão foi muito boa, deixando o Caim extremamente zangado com a Zubul. Tem uma pequena discussão dos dois, mas a Zubul fala que seria bom ele ouvir as propostas que eles têm. E ela menciona que a última missão, no episódio 4, ela gostou, já que teve um pé na realidade, que era ser CLT, e veio a Pomni concordar com a Zubul sobre isso. E isso faz o Caim pensar sobre suas missões e pede a opinião de todo mundo. Alguns gostam da missão mais pé no chão, outros gostam mais das missões mais malucas do Caim, fazendo o Caim ficar mais confuso ainda, já que para ele missões sem ação, intriga, violência e tudo mais não tem a menor graça. E vem a bolha falando de sex appeal. Sabemos muito bem o que ela quis dizer nesse momento. Continuando, aí que ele tem a brilhante ideia de fazer uma jogada relâmpago. Toda a sugestão da caixa vão virar missões. Se eles não gostarem, eles podem trocar. E assim fazendo um teste se as missões da caixa são melhores que as missões do próprio Caim. E assim fazendo eles retornarem para as missões. E a primeira missão que acontece é a missão do Jax, a missão da savana. E foi uma das primeiras imagens do episódio 5 antes de lançar. Nós vemos que o Jax é o caçador aqui e as presas são a Zubul, a Agatha, o King, a Pomni e a Gangle. E não é à toa que ela é a primeira a ser abatida. Está sendo um rinoceronte aqui. Nós vemos o Jax correndo rápido e até devorando a Gangle nesse momento, sendo uma parte bem estranha, parando para pensar. E a Zubul vê isso tudo e concorda que isso não é uma boa ideia ter as missões do Jax para eles, já que eles vão se ferrar muito se isso acontecer. Então acontece uma votação para o Jax virar vegano e também eles trocarem de missão, e assim eles ganhando e fazendo o Jax odiar a democracia. Jax ditador, confirmado. Já indo para a segunda, que é novamente do Jax, que é a Pomni presidente. Nessa missão, a Pomni é a presidente dos Estados Unidos e ela tem que resolver a guerra da Austrália e da Nova Zelândia, se eu não me engano. E a Pomni fica confusa, porque o King sabia muito bem o que fazer, até que ele chama ela para baixo da mesa e fala que ele recebeu um roteiro das falas e o que ele deveria fazer naquela missão. Mas a Pomni não recebeu isso, por causa que o Jax não quis dar para ela, ele quis que ela improvisasse nesse momento. E aqui acontece outra cena de duplo sentido, já que o Jax chega como representante da Austrália para explodir tudo e jogar todos os aranhas mais venenosos do mundo. E durante isso aparece a Pomni na cadeira e o King levantando embaixo dela, e o Jax falando que chegou num péssimo momento, sendo uma cena de duplo sentido. E eu sei que vocês aí que são mais maliciosos entenderam o que estava acontecendo aí. Então começa a missão da Pomni tentando desativar a bomba, mas aí que chega a Gangle como representante da Nova Zelândia para explodir tudo, mas ela não sabe também o que fazer naquele momento e acontece uma explosão e todo mundo é explodido, e podemos dizer que essa missão foi um estouro. Mas é nessa missão que começam as coisas interessantes nesse episódio. Essa missão me pegou de surpresa, e com certeza você também, porque foi a missão toda em anime. Sim, esse episódio fez referência a anime, e com certeza essa sugestão foi da própria Gangle, pois até a Zubul sabia disso. Mas olha só, tem uma referência muito boa nessa missão, pois quando eles estão no colégio, além do Jax chamar a Gangle de otaku fedido e ele ter jogado a Pomni de um caminhão, se vocês olharem lá no canto, na sala, tem algumas imagens. Olhem bem para essas imagens. Vocês estão reconhecendo essa personagem que está nessas imagens? Sim, exatamente, é a Mel da nova animação do estúdio Glitch, Distrito dos Lampejos. E vocês podem ver claramente
todos os símbolos do Distrito dos Lampejos, até mesmo aquela mão negra que eles idolatram naquele universo. E eu achei isso genial. Além de divulgar a nova animação deles, estão fazendo uma referência muito boa dentro de uma missão toda em anime. Mas a missão é rápida, já que o Jax estraga tudo, revelando um segredo bastante vergonhoso da Gangle, então faz a Gangle trocar de missão. E essa cena é uma das primeiras referências desse episódio. Depois nós vamos para o Circo Digital novamente. E depois a próxima missão é praticamente um dia de folga, já que nós vemos os personagens à noite no Circo Digital apenas descansando, aproveitando o momento, sem nenhuma adrenalina, sem nada, dando brechas para nós ver mais sobre os personagens, porque durante essa missão que nós descobrimos que o Jax demonstra sentimentos, porque ele começa falando, se questionando se a Gangle vai ser feliz de verdade, por causa que a máscara de comédia dela sempre quebra, chamando a atenção da Pomni e da nossa também. Mas a Ragta chega nesse momento e começa uma pequena discussão, mas a Pomni fala uma coisa: você tem um amigo de verdade? E a Ragta fala baixinho: não tem mais não. Enquanto isso, o Jax olha para ela e ela tenta disfarçar e mudar de conversa, até saindo de perto deles. Isso dá brecha para muita teoria, pois eu sabia que o Jax tinha essa personalidade bastante escrota para não se apegar a nenhuma pessoa daquele circo, porque ele sabia que aquela pessoa podia se abstrair e assim perdendo aquele amigo que gostou tanto. E isso é verdade, porque se confirma aqui, porque se tal amigo que o Jax não tem mais, com certeza se abstraiu, e talvez antes dele ser abstraído, o Jax tenha sido um cara bastante legal, alguém muito agradável, assim como nós vemos nesse episódio, já que ele estava sendo bastante sincero e até mesmo agradável com a Pomni, mostrando que o lado escroto do Jax é só um mecanismo de autodefesa, para ele não se machucar tanto naquela prisão. E ele até comenta que a Ragta é muito falsa, ela age tudo normal já que eles estão presos. E o Jax fala algo muito interessante: se você fala que é uma pessoa o tempo todo, aquilo acaba perdendo o significado e o peso, se tornando bastante vazio. E até fala que a Ragta está tentando se aproveitar de algo. Nós vamos entender isso mais quando a Ragta revelar mais um pouco do seu passado. E é aqui que começa a carga sentimental desse episódio. E o Caim vê isso tudo e fica preocupado, achando que isso não é bom, porque eles estão gostando mais das missões deles do que as missões do próprio Caim. Isso pode mostrar uma suposta chance deles saírem do circo digital, usando as próprias missões do Caim, já que eles preferem as missões deles, eles vão fazer as missões do jeito deles. E talvez com isso eles consigam alguma brecha para achar alguma resposta daquilo tudo, sem que eles sejam abstraindo ou sem que o Caim saiba, já que o Caim não é totalmente bonzinho. Mas nós vamos descobrir bem mais adiante. Então a bolha aparece mandando o Caim jogar no Vasco, depois aparecem os comerciais, que eu vou falar rápido. O comercial parece mais uma abertura de anime. Eu vi esse comercial, me lembrou da abertura de Dan 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 e também a abertura de Jujutsu Kaisen. Até tem uma pose de mão que lembra muito Jujutsu Kaisen. Ou acho que tô ficando doido, ou é uma referência, não sei. Mas durante um bocado de coisa doida, tem um ponto interessante. Aparece o Jax correndo e ele para durante uma porta onde tem um personagem sapo com um X na cara. E em cima e embaixo tem os olhos da abstração, dando outro indício que esse era o tal amigo verdadeiro do Jax. Mas aí aparece a Zubul questionando o Caim o que eles estão fazendo. Estão no comercial e ela fala: por quê? Então o Caim volta com a programação normal. Mas já na próxima missão é onde nós temos todo o peso sentimental desse episódio, já que nós vemos num bar onde foi a ideia da Zubul, já que ela trabalhou em um bar. Assim como eu também já trabalhei servindo o pessoal. Mas vamos falar logo do passado dos personagens, já que aqui eles estavam interagindo entre si. E parece que quando eles estão interagindo, as missões são deles e não do Caim, eles conseguem lembrar melhor o seu passado. Porque o Jax fala quantos anos a Pomni tem. A Pomni tem 25 anos e ela já trabalhou numa rede de supermercados como contadora. E também, para sentir adrenalina, ela ia para prédios abandonados e filmava, e postava na internet. E o Jax responde: uma youtuber. Mas ela fala que não exatamente, já que ninguém assistia os vídeos dela. E a Zubul também fazia isso em prédios abandonados, mas ela não filmava.
Depois é a vez do Jax contar sua história. Ele começa falando que teve um diagnóstico de um câncer e ia falar com o seu aluno onde ele dava aula de química, mas a Zubul interrompe ele perguntando qual é a história da Gangle e ele fica zangado. E a Zubul fala que entendeu a referência. Dos mais ligados nessa cena, vocês entenderam, aqui rolou referência ao Breaking Bad. E a Ragda pergunta, rolou referência? E quando a Gangle começa a falar da história dela, ela fala que trabalhou num fast food, que nós sabemos que isso é verdade, através do episódio 4. Mas a Zubul questiona se ela fez outra coisa. E sim, a Gangle fez um curso de design gráfico, mas ela não chegou a completar, por isso ela tem esse dom artístico. E a Zubul gostaria de fazer algo artístico com ela, já que a Zubul também já foi tatuadora. E o Jax também zomba disso. Mas quando chega a vez da Ragda, mancho, dá um peso no coração e também um peso na consciência, como ela mesma disse. Ela fala que ela veio de uma família bastarda, com um grande terreno que tinha cavalos, galinhas. E ela menciona a mãe dela, que a mãe dela era bastante complicada. E ela também já foi corretora de imóveis, antes de entrar no ciclo digital. E ela fala que a mãe dela não sente saudade, e ela também não sente saudade dos gritos, das censuras e da consciência pesada. Bom, você sabe muito bem o que ela quer dizer com censura e consciência pesada. A mãe da Ragda com certeza foi uma narcisista que não gostava tanto da filha, e certeza ela sofreu muito nas mãos da sua mãe. Por isso ela tem essa personalidade. Ela não quer magoar ninguém, ela não quer ser escrota com ninguém. E nós vimos esse lado da Ragda no episódio anterior, quando um molho idiota cai no rosto dela e ela solta aquilo que tinha dentro dela para fora. Que ela gerou isso por causa da mãe dela. Ela fica até mesmo surtada e um pouco preocupada quando o Jax menciona isso. E talvez o Jax e a Ragda tenham alguma relação. Pois quando a Ragda fala que ela era fazendeira, porque ela percebeu que o clima tá ficando um pouco pesado, o Jax fica meio incerto quando ela fala isso. E eu confirmo isso por causa do medo do Jax, pois a Zubul percebe que o Jax tem medo de milho. Não é medo do milho exatamente, porque vamos parar para pensar, o que o milho pode fazer com a pessoa? Nada, não faz sentido uma pessoa ter medo de milho. Mas tem um porém, talvez quando o Jax vê o milho, tem um gatilho na cabeça dele, envolve um trauma do passado. E onde tem milho? Nas fazendas. E já tinha teorias antes que o Jax era da fazenda. Talvez aconteceu algo muito terrível na fazenda onde o Jax trabalhava ou vivia. Então por isso, quando ele vê o milho, ele ativa esses traumas do passado. Mas quando nós vamos pegar mais informação, já que essa aventura estava dando muitas respostas, aparece o Caim atrapalhando e trocando de aventura. E olha só, o Caim que troca a aventura, porque ele falou no começo que quem trocava as aventuras era eles e não o Caim, mas o Caim se intrometeu e trocou a aventura. Até a Zubul questiona, falando que ele não estava participando. Talvez o Caim viu que estava tendo muita coisa revelada. Isso podia ser preocupante e até mesmo perigoso na parte do Caim. Então ele resolveu trocar e mudar de assunto para que mais coisas não sejam reveladas tão cedo. Então começou uma partida de softball. E aquela teoria da Ragda maligna, sim, é verdade. Porque eles vão ter que enfrentar as suas versões malignas. Menos da Gangle. A Gangle não tem uma versão maligna, infelizmente. E quem começa a partida é a Ragda. Ela começa perdendo, porque a Pomni do Mal é foda. E o Jax começa a zoar. Aí começa outra votação. E essa votação é para deixar o Jax com roupa de empregada. Deixar o Jax de May. E eu fiquei muito preocupado com isso. Primeiramente, o Jax ficou uma gracinha com essa roupa. E segundo, eu estou com medo de pesquisar na internet e encontrar conteúdos adultos do Jax com essa roupa. Eu realmente estou preocupado e com medo com os fãs estranhos de Circo Digital. Realmente é assustador pensar nisso. Mas continuando, o Jax fica estressado com isso e tenta atacar a Gangle como sempre. Até mesmo a Zubul fica surpresa a ver o Jax estressado. Ele expressou outro sentimento além do sentimento de ser um escroto. Então o Jax vai bater aquela bola, mas a bola é jogada fora e a Centopeia acaba pegando e comendo, e assim acabando temporariamente aquela partida. Então nós vemos uma conversa rápida da Ragda e da Pomni, e a Ragda tá meio ocupada por certas coisas que ela falou, mas a Pomni conforta ela falando que às vezes nós tem que ser um pouco babaca, não dá pra ser legal todo o tempo. Até mesmo o Jax falou que a personalidade tóxica e alegre da Ragda tava acabando, e ela fica pensativa pelo aquilo que a Pomni falou.
Então chega o Jax provocando, e aí que começa a raiva da Ragta. Ela expressa seus sentimentos verdadeiros, sem a ajuda de um molho idiota para falar aquilo. Ela se estressa, ela até mesmo xinga o Jax, algo que ela não tinha feito antes, deixando a Pomni preocupada, fazendo a Ragta gritar com ela, falando que não era você que disse que devíamos ser um pouco babaca às vezes. Mas a Ragta se desculpa com a Pomni e também dá uma desculpa ao Jax, falando que ela não devia ter falado aquilo mais cedo, deixando o Jax com a cara bastante, porque aquele assunto ainda é bastante difícil para ele. Mas durante a partida de softball, a Gangle consegue fazer um home run. Ela saiu muito bem na partida por causa dos conselhos que a Ragta tinha dado para a Gangle nos episódios anteriores. E quando seria a vez da Pomni, a Pomni fala com a Ragta para tentar novamente. E vocês perceberam que o Gamigoo apareceu nesse episódio? Olha só ele, apareceu como uma referência. Voltando, então a Ragta vai no lugar da Pomni. E quando a Ragta vai jogar, acaba a partida. Alguma coisa aconteceu, não sabemos, mas o Caim resolveu dar a vitória logo para eles, para acabar logo aquela missão. Porque aconteceu muita coisa, aconteceu muita revelação, e eles gostaram de muitas coisas, deixando o Caim meio preocupado. Então por isso ele deu logo a vitória para Ragta, deixando todo mundo feliz. E a Ragta olha pro canto e vê a Pomni conversando com o Jax. E o Jax deixa de ser vegano e começa a atacar a sua versão maligna, que pelo contrário é muito gente boa. A versão maligna do Jax é mais boazinha do que o próprio Jax. E podemos dizer que a Ragta ficou com um certo ciúme da Pomni, já que desde o primeiro episódio ela tenta ser legal, tenta ser amiga da Pomni. Bastante irritante nas palavras do Jax, ela lidando muito bem com o Jax, chega a ser estranho para a Ragta. E assim encerrando essa missão. E o Caim falando que as missões dele são muito melhores que as missões da Caixa. Eles até que discordam disso, já que eles gostaram das missões que aconteceram, principalmente aquelas missões mais pé no chão, já que teve muita revelação e nós conhecemos bem mais os personagens. E o Jax fala que vai mostrar uma coisa para Pomni, que era isso que ele estava falando durante a partida de softball, fazendo assim a Ragta olhando para eles dois, fazendo ela sair bastante pensativa. Mas quando ela sai, nós vemos aquele mesmo personagem que nós vimos no começo olhando para aquilo tudo, e gerou diversas teorias. Quem seria esse personagem? É um NPC? Ou então é outra pessoa que entrou naquele ciclo digital e de alguma forma conseguiu sair do controle e da visão do Caim, já que ele está espionando e o Caim não fez nada sobre isso. Nós vimos que nesse circo tem os quartos dos personagens e tem algumas portas lá que tem esse manequim. Nós não podemos dizer que é o mesmo personagem ou é outro personagem, ou então é algum hacker que conseguiu entrar nos servidores do circo digital. Então por isso ele está espionando sem chamar a atenção do Caim. Essa é a minha teoria, mas tem várias rolando por aí. E aí que o episódio acaba. No geral, esse episódio foi muito bom. Teve grande aprofundamento sentimental, teve ótimas piadas, como por exemplo o cara que some, que começou a cantar o hino nacional do Brasil, que não é oficial. Nessa parte eu rachei o bico, achei muito engraçada. O episódio não foi maçante, não foi chato. As aventuras que apareceram tiveram sua medida de importância. Gostei muito das referências desse episódio, que teve muita. No geral, é o melhor episódio até agora. E deu um ótimo gancho pro próximo episódio, através desse personagem misterioso. E preparem por inúmeros vídeos teorizando sobre esse episódio, porque esse episódio tem muito conteúdo para nós falar. Mas aí, vocês sabem o que eu tenho em comum com o personagem que desaparece de circo digital? Vocês não sabem o que torna nós igual? É muito simples, é que nós dois